Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 19 de fevereiro de 2026, então nós temos marcada a live com a Ana Cláudia Osório, que é a nossa colunista na terceira edição da revista Condosserra. A gente vive e aprende, né? Vivendo e aprendendo. Eu fui fazer a live pelo perfil da revista e o perfil da revista ainda não tem 1.000 seguidores, então o Insta não permite, né, que seja feita a live. Não tem problema, eu faço do meu, né? Natália Farino Paim. Mas vamos lá, eu já recebi várias mensagens, né, de pessoas que estão aguardando, né, que a revista, que a terceira edição seja liberada, mas nós tivemos algumas alterações ali com relação ao nome, né, então não é mais Condosserra News, é Condosserra. Foi preciso fazer a alteração do site, então tem um novo site, enfim, algumas mudanças, né, no início desse projeto que acabaram prolongando um pouquinho o lançamento dessa edição, né, mas em breve será feita a edição o lançamento da terceira edição. Bom, o assunto de hoje é um assunto que está na terceira edição, né, o assunto que a Ana Cláudia ela fez o artigo, então, para essa edição, e é exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar. Eu vou chamar ela aqui para ela participar. Ela já está online. Ana, eu acabei de te convidar. Tudo bem? Deixa eu vir aqui. Tudo bom? Tudo bem. Você está ouvindo bem? Tá tudo certo aí com áudio? Como? Tu tá conseguindo ouvir bem, Ana? Tô. Tá ótimo, então. Muito bem, eu estava explicando para o pessoal agora no início da live que não foi possível fazer a live pelo perfil da Condosserra, porque nós não temos ainda 1.000 seguidores, né? Mas isso não é o problema, acabei fazendo do meu. Né? E aí vamos começar. Eu estava explicando, né, que a live hoje, ela é exatamente o assunto do artigo que tu escreveu para a revista, né, para essa terceira Sim. edição. Então, aqui estamos nós. Essa é a primeira live dessa série, tá, pessoal? Qual foi a ideia, né? Então, para essa edição, todos os artigos dos colunistas, né, que escreveram, eu vou marcar com eles as lives, né? Alguns eu já consegui marcar, essa é a primeira, né? E então, durante esse próximo semestre, né, esse semestre, primeiro semestre de 2026, nós teremos uma live para cada artigo. Apesar de que eu li o artigo de todos, né? E para fins de retrofit, é um assunto extenso, né? É um assunto que é possível abordar ele de uma forma mais superficial, introdutória, né? Para quem não tem conhecimento, nunca ouviu falar no termo retrofit, né? E também de uma forma mais aprofundada. Então vamos ver, né? Até o fim dessa live hoje. Se for preciso, a gente marca uma nova live para falar Sim. sobre retrofit. Né? Ana, uh, tu não és aqui do Rio Grande do Sul, né? De onde que tu é natural? Tu já tinha me falado, mas agora eu não me Cacequi. recordo. Caciqui, Cacequi. Se tu conseguir falar um pouquinho mais alto ou aumentar um pouquinho o volume, tá. Não sei se eu vou conseguir. Tá me ouvindo melhor? tô. Tá, acho que eu vou ter que. Deixa eu chegar mais pertinho. E agora, tá me ouvindo melhor? Tá. Aham. Tá, Sim. então ótimo. Pessoal, tá ótimo. Pessoal, eu conheci a Ana já fazem uns 2 anos, né, Ana? É quase 3 já. Quase 13, exato. Nós nos Passa voando. conhecemos. Passa voando. Nós nos conhecemos porque a Ana é arquiteta, ela trabalha com questões condominiais, né, com regularização predial, PPCI, né, e quando ela sentou no meu escritório, a gente começou a conversar, eu vi todo o conhecimento que ela tem, né, e especialmente a parte acadêmica, né, que é o ensinar, é o passar o conhecimento. Então, eu vi nela muitas possibilidades para
para a gente trazer conhecimento para o mercado condominial, especialmente aqui para a Serra Gaúcha, né? Então, Ana, fala um pouquinho de ti, né? Como é que tu veio parar em Farroupilha, né? E o teu Então, trabalho, enfim, um pouco da história, né? Das tuas sim. experiências. Eu já Eu te vou contar conheço, um nós pouquinho já então. conversamos, mas o Vou pessoal não te contar conhece. então um pouquinho de como eu comecei, né? Então, eu comecei a atuar, eu sou arquiteta e urbanista, então há mais de 10 anos, há 12 anos e pouco já. Eu também tenho algumas especializações, principalmente nessa parte de construção civil, patologias, na parte de segurança, principalmente. Então, eu comecei a atuar como arquiteta frente a esse trabalho que é de prevenção contra incêndio e segurança, logo que saiu a Lei Kiss ali, então lá em 2013, logo que saiu, eu já comecei a minha jornada, atuei em vários projetos, projetos escolares, projetos na área da prefeitura, ali, ginásios, indústrias, então vários projetos, hotéis também, edifícios, então projetos complexos. Conforme ia chegando, parece que cada demanda exigia que eu me aplicasse mais e que eu sempre estivesse em constante evolução. Uhum. Então, quando eu percebi isso, eu procurei, então, logo me especializar um pouco mais. Depois fiz engenharia de segurança do trabalho também, eu achava uma necessidade, porque precisa da parte dos treinamentos também, então eu sempre dependia de outros profissionais, então eu me especializei justamente para isso, para eu conseguir fazer uma entrega completa dos projetos. Então eu comecei lá na minha cidadezinha, lá em Caciqui, trabalhei na prefeitura lá também, então comecei, eu sempre digo que quem me ensinou e me doutrinou nesse caminho foram os próprios bombeiros, né? Então, lá em Rosário do Sul, foi o primeiro quartel, assim, onde eu comecei a trabalhar. Então, em Santa Maria também fiz bastante projetos. E depois, eu mudei de estado, então eu fui para Florianópolis ali no final de 2017, acredito que foi por essa data, início de 2018. E comecei a trabalhar com edifícios lá. Então, eu trabalhava em construtoras, prestava também consultoria para construtoras até regressar. E quando eu retornei aqui para o Rio Grande do Sul, eu escolhi aqui a Serra Gaúcha, por ser um local bastante pujante, onde eu conseguiria continuar a minha atuação. Também, enquanto professora universitária, já atuava lá em Santa Catarina, e da mesma forma continuei o meu trabalho, que eu digo que eu preciso continuar entregando para a sociedade o que muito já foi me entregue. Então, eu gosto de ver essa continuidade. E eu via também que dentro do meio acadêmico não se tem muito olhar para isso também. Então, é sempre porque eu tive essa necessidade. Então, por mais que eu tive uma formação bem robusta, agradeço bastante aonde eu me formei, mas tu precisa buscar fora. Então, não tem lá no meio acadêmico algo que tenha esse olhar para a parte de prevenção, para a parte de segurança e também para a parte das tecnologias, né, que está chegando cada vez mais. Cada vez mais a gente vai se deparar com situações que são desconhecidas, principalmente na parte de tecnologia, novos materiais, novos materiais em fachada, a própria questão agora que é muito latente, que é a questão ali dos veículos elétricos. Eu atuei também, ainda presto consultoria para uma empresa, nós fomos pioneiros tanto na parte da energia solar também, atrelada tanto que é o BIPV, tanto nas fachadas quanto nas coberturas. Nós somos uma das empresas pioneiras no Brasil, então lá há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, e também na parte dos carregadores de veículos elétricos. Então, os primeiros veículos começou nessa nova leva. Eu já fiz também vários projetos, então, alguns bastante complexos. Então, a gente fazia estações de carregamento dentro de shopping center, sempre tentando adequar. A gente não tinha
nós temos ainda diretrizes, né? Nós não temos nós temos uma NBR, que é a 1709, que ela trata da parte dos veículos elétricos, dos carregadores em específico. Mas nós precisamos agora, nós temos uma diretriz através do Liga Bom, que é a liga dos corpos de bombeiros de todo o Brasil. Eles se uniram para criar uma diretriz. Não é norma, diretriz não é norma, né? Então, nós estamos ainda na expectativa dessa norma frente a isso, para atuar também com mais assertividade nesse sentido dos carregadores de veículos elétricos para condomínios em específico. Mas já a gente já consegue ir trabalhando. Então, eu sempre transitei, comecei o meu caminho lá como arquiteta na prefeitura, comecei como estagiária, na verdade, daí depois me tornei arquiteta, fui secretária de planejamento também, então toda essa parte de infraestrutura, todo esse olhar para a sociedade, eu sempre tive. Então, eu digo que eu vim para, além de atuar, a gente consegue atingir toda uma sociedade, públicos grandes, quanto também na parte acadêmica, assim, que é uma paixão, assim, que eu tenho, né? É muito bom, né? Quem gosta da parte acadêmica, acho que não larga nunca, né? Mas, Ana, eu até ia comentar contigo, não é o assunto da live, né? É retrofit, mas ainda assim, como as normas, elas demoram até chegar, porque os veículos elétricos, eles já estão aí, né? A todo vapor, né? E nós agora temos uma diretriz, né, que ela, obviamente, ela serve como uma base robusta para uma legislação, mas não é uma legislação, né, não é uma norma que tenha que se obrigatoriamente cumprir, né. Mas, enfim, Ana, eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar em retrofit, tá? E eu vou dizer, não faz muito tempo, faz uns 5, 6 anos, eu pensei, o que é retrofit, né? É uma novidade que vem aí, mas eu não me aprofundei na época. E aí depois eu comecei a ler, deu olha que interessante, né? E para a nossa região é muito importante, porque nós temos muitos edifícios, né? E já não precisam dessa modernidade para atender às necessidades hoje em dia que nós temos, né? Então, explica para o pessoal, porque eu acredito que muitas pessoas nunca ouviram falar, né? Nós que somos da área condominial, de engenharia, da arquitetura, a gente ouviu falar muitas vezes, estudamos, né? Trabalhamos com isso, mas a maioria das pessoas não sabem o que é. Então, acho que é um bom começo, né? Falar sobre o que é a retrofit. Ele é um termo que ele vem com dois vieses, na verdade. Ele tem duas frentes, né, duas forças de trabalho. Então, é algo que, sim, nós vamos ouvir muito daqui para frente, inclusive nos próximos 10 anos. Não é só aqui na região, nós estamos em cidades, tanto cidades médias quanto metrópoles e regiões metropolitanas, com prédios, muitos prédios novos, mas também muitos prédios de meia-idade, né, vamos dizer assim. Então, prédios com mais ali, prédios com 20 anos, com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos, porque nós temos eu falo bastante das normas, que é onde a gente tem sustentação, né? Tem uma NBR, que é a 15.575, que ela fala sobre a nossa norma de desempenho. Então, ali, a parte de infraestrutura da edificação, o concreto, deixando assim mais claro, né? Ele tem uma vida útil até 50 anos. Até aí tudo bem. Só que o restante da edificação, ele tem menos anos de vida útil. Então, isso é passível, como se a gente atuasse como médicos. A gente precisa de manutenção para se manter essa saúde até os 50 anos. Então, a gente tem que ter um olhar latente para isso. Então, toda a parte da infraestrutura,
que compreende, né? Então, a gente está falando de retrofit. O próprio nome já diz, né? Retro, que antecede, que remete ao passado. Se for ir para o latim, a gente vai entender a etimologia ali da palavra. Que é ir para trás, mover-se para trás. E a parte do fit é ir para frente, é adaptação, é ajuste. Então, o retrofit ele vem muito para isso. Então, ele vem com o cunho de preservação do patrimônio, que daí, quando eu falo isso, parece que já remete. Então, eu vou reformar, vou restaurar. Então, ele vem com esse cunho e também com a parte de reforma, que são intervenções tanto mais simples quanto mais complexas. Às vezes a gente tem todo um retrofit da fachada, que é o que a gente vai ver muito na próxima década. Então, basicamente, bem sucintamente, ele seria isso. Então, tanto a parte do mover-se para trás, que é as edificações bem antigas e que precisam desse restauro, e a parte da reforma, que eu venho com uma intervenção parcial, e muitas vezes ela é atrelada também, principalmente na reforma da rede elétrica. Tá? A gente acaba vendo, a gente vê sempre o sinistro, mas a gente não para pensar no que ocasionou isso, né? O que ocasionou. Então, esse sinistro é oriundo de uma pane em algum sistema, de alguma parte da estrutura. Então, eu tenho ali a parte de estrutura, de concreto como um todo, e a gente tem que ter um olhar bastante atento, ainda mais agora, para a parte de infraestrutura da rede elétrica. Pós isso também, junto com isso, a gente precisa ter um olhar para a parte de acessibilidade. Nós não temos também tanto olhar para isso, nós temos normas vigentes e a grande maioria só faz quando é notificado. Então, também o Corpo de Bombeiros trabalha com a parte de acessibilidade junto com a segurança. Tem edificações que é quase inviável a gente conseguir acessibilidade, mas com o olhar do profissional a gente consegue. Então, se atentar a essa parte da infraestrutura, o que eu preciso para que ele continue tendo essa vida útil plena. Então, eu tenho que ter esse olhar. Então, principalmente, eu citaria mais esses pontos, assim, num curto prazo, né, para aumentar a vida útil das instalações elétricas, da parte de acessibilidade, ter um olhar, então, para a parte da infraestrutura, também toda a parte de rachaduras e tudo mais. Ter um olhar também, que eu estive em alguns congressos o ano passado, já vai iniciar também, esse ano começa também alguns congressos, que trazem um olhar para a parte de materiais de acabamento. Às vezes nós temos edifícios que são uso misto, então eu tenho residencial no térreo e comercial no térreo e residencial. Então a gente vê muitas fachadas com ACM, então esse produto ele tem laudo, da onde que é proveniente, porque ele é altamente inflamável. Então será que ele está compreendido no nosso plano lá que foi aprovado ou não? Então esse olhar criterioso que nós temos que ter, né? Então dentro do CEMAR, que é o controle de materiais de acabamento, a gente tem que ter os laudos pertinentes a isso. Então, esses pormenores que vão acontecendo, a nossa rotina é tão corrida, que acaba que a gente não traz esse olhar para essas situações, né? Então, o retrofit, ele vem, é como se a gente estivesse cuidando da saúde ali da edificação, para edifícios, principalmente, que têm uma idade ali com mais de 20 anos. Então, com toda certeza, edifícios com mais de 20 anos, todos eles precisam desse olhar e já desses reparos prévios para a gente conseguir essa vida útil ali de pelo menos 50 anos, né? Entendi. É um conhecimento bem técnico, né? E se o síndico, ele não sabe, ele não tem o básico de informações, né, com relação à edificação,
e nem os condôminos, são os condôminos que decidem, né? Muitas vezes, tu leva para uma assembleia com os orçamentos, aí ninguém decide nada, porque a questão de valor não entendem a importância que Não, é, né, de fazer um planejamento ou de fazer um financiamento para realmente, não é nem investir na edificação do condomínio, né? Mas é para dar essa manutenção, né? Então, fica aquela comunidade ali perdida, sem a orientação, e quando vê, é uma edificação que chega a um ponto que não tem mais muito o que fazer, né? A não ser uma demolição, né? Eu vejo, existem casos assim, e não são poucos, né? Então, como é importante o síndico, ele ter esse olhar, né? Ele buscar conhecimento e levar, já que a sociedade como um todo, né? Ela não vai atrás dessas informações porque não é do interesse delas, não é do que elas trabalham, né? Não é da profissão delas. Então, tem pessoas que não querem nem ir na assembleia, né? Então, tu imagina entender o básico, né, para saber a importância disso, para daí buscar um profissional capacitado. Acabam pegando alguém que não tenha um prestador sem como é que eu vou dizer, sem os conhecimentos técnicos, né, e registro de responsabilidade, enfim, por aí vai. Então, eu vejo que para fins de condomínio, isso é muito sério, né, e acho que é importante a gente passar essas informações, disseminar o conhecimento para eles começarem, precisamos nos preparar e planejar para daqui 5 anos fazer, né, enfim. Falta planejamento de gestão, falta conhecimento de gestão. Eu vejo, assim, um olhar como especialista em gestão condominial, né, Ana? Eu concordo plenamente. Assim, para quem é do meio, né, eu não vejo, eu não falo como investimento porque de fato não é. Não é investimento, ele é mitigatório, né? Ele antecede, ele é para mitigar fatos que o sinistro ele ocorre inesperadamente, ele ocorre e você tem que estar preparado, né? Então os prédios eles foram construídos com legislações ultrapassadas, então agora nós temos que colocar esse prédio na mesma página. Eu tenho que fazer essa reconfiguração para que ele atenda o que hoje é tido, né, como segurança e que há muitos anos não era. Então, nós temos N casos assim de sinistros que aconteceram e que a partir daquela data que foram criadas NBRs, resoluções técnicas e tudo mais. Então, os corpos de bombeiros, eles atuam frente a nível estadual, mas quando é algo que sempre é em prol da sociedade, mas quando é algo muito latente, que é, como eu relatei, essa questão da parte da infraestrutura dos carros elétricos, todos eles se unem para criar força, né, para ter força daqui a pouco, uma força normativa. Então, para os síndicos, eu acho que, traduzindo ali em palavras, né, para os síndicos, tanto, porque daí nós temos os síndicos que são moradores do edifício, para que eles tenham esse cuidado, né, traduzindo, então, seria uma redução ali de passivos mais para frente, mitigação de riscos jurídicos, inclusive. Tem a parte de valorização patrimonial, porque a gente consegue ver quando uma estrutura ela é preservada ou não, então tem, de certa forma, ali é patrimônio de um conjunto de moradores, né? Vamos entender assim. Tem a parte de adequação, como eu falei, às normas vigentes, e ele fica, então, como um instrumento de atualização. Ele é um ativo imobiliário, né? Então, eu acho que isso que tem que entender. Então, eu acho que pautar principalmente nessa parte do risco mitigatório. A gente tem que estar preparado, a gente tem que entender também tudo que está vindo de novo dentro da parte da construção e querendo ou não,
todos os síndicos ali, o pessoal das administradoras de condomínio também, eles precisam ter esse olhar frente a essas questões. E nós temos muitos síndicos moradores, né? E que é aquele costume, né? Aquela cultura que veio lá do Código Civil, né? O Código Civil estabeleceu a figura do síndico e é isso, né? Então, passou despercebida a questão da responsabilidade civil, responsabilidade penal. As pessoas foram se dando conta no decorrer dos acontecimentos. Mesma coisa, a lógica é a mesma. Então, assim, eu acho que hoje, me parece que depois da pandemia, as pessoas começaram a olhar com mais atenção para o condomínio. Começaram a ver que não é... O cargo de síndico hoje, ele exige muita responsabilidade e trabalho. As pessoas falam, mas o síndico, o que o síndico faz? Gente, o síndico faz muita coisa, né? E buscar as informações, né? O síndico profissional, ele já tem o viés profissional, ele já vai se capacitar, ele vai buscar as informações. Agora, o síndico morador, muitas vezes, não. Ele pode ser um advogado, que já tem um olhar um pouco mais aprofundado, um engenheiro, né? Mas a gestão condominial, ela é um todo, né? Então, a manutenção de rotina é uma coisa, manutenção de contrato, a gestão de contratos é outra, o financeiro é outra, engenharia... É multidisciplinar. É multidisciplinar. E aí o síndico morador, às vezes, se vê sem saber o que fazer, né? E carregando a responsabilidade ali nos ombros, né? Então, aí eu acho que vem também o olhar das administradoras, né? Para passar a orientação, né? Indicar profissionais, olha, tu precisa falar com o advogado, porque a questão é essa. Olha, tu tem que procurar um engenheiro, porque o condomínio está com risco, né? Nós estamos com esse condomínio há não sei quanto tempo, está chegando um momento. Então, também eu acho que eu chamo de sujeito condominial, né, nessa realidade do condomínio. Cada sujeito condominial tem o seu papel, né, e a sua responsabilidade também. Então, eu acho que é preciso levar conhecimento para as pessoas começarem, ver que é possível, o que é possível, fazer um planejamento bom. E aí, pensando em planejamento, né, Ana, o que seria um primeiro passo para um condomínio, um síndico providenciar, então, a retrofit, né? Seria o orçamento, seria que barulho? Seria eu não acredito no orçamento direto, assim, diretamente. Precisa ter fazer o raio-x, né, do que acontece, para ter uma previsibilidade. A gente fala nessas questões preditiva, né? Então eu preciso olhar para algum fato que já aconteceu de repente. Tem algumas coisinhas pequenas assim que vão acontecendo e aquilo vai passando, parece que a gente vai só tapando, né, e cobrindo, e depois eu vejo. Então eu acredito que tenha que fazer, ter esse olhar primeiro para a edificação, olhar então para alguma questão que já aconteceu e que pode ser uma abertura para algum fator maior. Então, eu acho que antes de qualquer orçamento, eu acredito que tenha que ser feita essa análise. Então, pode ser tanto feito através de relatório, através de laudos, caso seja passível, e também fazer que isso esteja dentro da estratégia. Acredito que a maioria dos condomínios trabalhem com orçamento plurianual. Então, tu tem uma previsibilidade para isso e enquadrar, de repente, esse instrumento, né, essa forma de trabalho. Então, eu preciso olhar para a edificação, até para eu antecipar algo que venha a ocorrer, que tenha que seja, então, de fato, custo, né? Então, tudo que eu conseguir mitigar agora e ir ajustando para que isso não chegue em algo maior. Então, acredito que trazer de uma forma estratégica, seja uma análise abrangente de toda a edificação,
pautada nessa classificação que eu falei. Então, olhar para a questão da estrutura, olhar para a questão da parte da segurança, se está tudo certo, se o meu AVCB está coerente, como eu falei, daqui a pouco eu tenho um edifício misto que eu tive uma troca de fachada ali, que isso não está contemplando no alvará que eu tenho. Então, as questões de acessibilidade, então a parte de estrutura, a parte de acessibilidade, toda a parte que compreende a segurança contra incêndio, ver alguma questão, de repente, alguma questão documental, que isso pode também, que traga uma certa insegurança jurídica ali para o síndico. Então, ver como que a gente consegue viabilizar, de certa forma, isso, às vezes fica também, né, não consegue-se alvará ou certas documentações, fica-se muito tempo, então isso é passível até no entendimento jurídico que possa ser daqui a pouco até negligência, né? Então, fazer frente a isso e também ter um olhar principalmente para essa parte da infraestrutura elétrica da edificação. Às vezes até as placas de saídas de emergência não se dá a devida manutenção, então não estão ligando por falta de manutenção. O que eu falo também às vezes, nós temos hidrante, mas ele está funcionando? Esse tipo de questão, sabe? Então é um olhar muito criterioso, então tem como fragmentar o prédio, eu digo por porções, fatiar ali por porções, ou fazer uma análise abrangente dentro das condições, como eu falei, dentro das condições desse planejamento ali, e trazer isso como uma forma estratégica. A gente não está falando de investimento, a gente está falando em mitigar os riscos e também trazer segurança, inclusive, tu sabe muito mais do que eu, trazer inclusive segurança jurídica ali para os síndicos e administradoras, né? Então tem N possibilidade de fazer o trabalho, né? Entendi. Quando acontece um sinistro, quem que é chamado? É o síndico. Né? Então, muitas vezes o síndico... Primeiro a ser lembrado, né? É o primeiro a ser lembrado, né? Então, muitas vezes os condôminos, eles querem decidir as coisas, mas com o CPF do síndico. Não é o condômino que vai ser chamado, né? Já vi muitos casos, né, de condôminos interferindo na gestão do síndico, como se eles fossem, né, que o síndico tem o dever, o síndico sabe a gestão que ele faz, é porque é ele que vai responder, né. Ele então, que responde, ele que assina, a primeira pessoa a ser lembrada. É sempre o síndico, né. Então, para o síndico, isso é muito importante, ele ter esse conhecimento, ele saber, né, o que é necessário, e saber também quem procurar, né. Condomínios no interior é muito comum o síndico contar com aquele prestador que sempre contou. E aí a gente o CPF é do síndico. Então, assim, é muito comum e a gente ouve muito, mas aqui sempre foi assim. O síndico chegou aqui revolucionando. Né? Aí vem também a parte da gestão de comunicação, que eu sempre falo, né? A gente tem que planejar a comunicação, deixar tudo muito bem claro, para não dar má interpretação, né? E isso ocorre, e mesmo tendo bem planejado, em algum momento vai acontecer, né? Porque as pessoas não têm o conhecimento. Então, tem que ser informados, os condôminos, eles têm que entender, né, a importância. E aí, como é que o síndico, e um síndico que não tem conhecimento, que não tem um preparo, que não busca, porque ele é um síndico morador, ele tem o trabalho dele, ele está ali só para, né, e tudo é com a administradora, como é que ele faz? Né? Então, acho que é importante trazer esse assunto, porque os síndicos, eles têm que começar a enxergar, né? E as administradoras têm esse papel também de orientar, porque aqui sempre foi assim, pega aquele prestador que não entende norma técnica, não tem aqui a responsabilidade técnica, não vai te dar um laudo, não vai te dar um parecer, uma orientação, e vai lá e vai tapear, vai fazer daquele jeito, né? Vai passar a gestão, vai trocar de síndico, o próximo síndico pega a bomba, né? E aí o síndico também não faz milagre. E assim vai indo, né?
Eu vejo que se uma gestão profissional, eu ainda às vezes, fico pensando assim, eu tenho essa esperança, né? As pessoas entendam que a gestão, por mais que não seja mais o síndico, seja um próximo síndico, existe um plano de gestão, né? Uhum. Que o próximo síndico tenha que reanalisar e seguir um plano, porque as coisas muitas vezes elas não se resolvem em uma gestão, né? Olha, pensa um projeto de retrofit. Projeto de retrofit não, me diga se eu estou errada, tá, Ana? Não é em um ano que consegue resolver, né? O planejamento Não. financeiro, o que é necessário, o cronograma, né? Quando que as coisas vão ser realizadas. Envolve muito planejamento, né? Então a gente está falando em várias frentes. Como tu bem colocou, então nós temos hoje cada vez mais as administradoras de condomínio, síndicos profissionais, e esse síndico profissional, como o próprio nome já diz, ele vai ter que se buscar cada vez mais capacitação. Então, Nós estamos agora, então, olhando, fazendo trazendo, né, uhum, dentro de uns é um recorte, né, da minha atuação ali que eu achei interessante frente às edificações que estão um pouco mais, que estão antigas e que são passíveis de receber algo que seja tecnológico e novo, que é como as placas de energia solar, os uhum, próprios sistemas. Agora a gente está falando também da reconhecimento facial para acessar, então isso não se tinha, né? não, Todo o sistema de alarme, que é tudo digital, então não é simples, né? Cada vez mais complexo. Então, como é multidisciplinar, eu acredito bastante que esse síndico profissional ele tem que cada vez mais buscar capacitação. Hoje nós estamos aqui fazendo entrega de forma gratuita, então não é somente pagando um curso, enfim, o síndico ele vai ter que se autocapacitar e buscar essas informações. Então, eu acredito que a gente tem que cada vez fazer mais, trazer mais disso para as redes, trazer isso a público, não ficar uhum, tão interno para quem tem o conhecimento, para quem já é da área, porque isso é questão de utilidade pública, né? Como eu digo, né? Então tem que trazer esse olhar. Então esse síndico ele vai ter que buscar cada vez mais capacitação. A gente está falando então dos prédios ali mais antigos, então que estão precisando de reforma ou desse plano de previsibilidade de médio e longo prazo. E como eu falei, preditivo, de repente já aconteceu algo que tu tem que trazer esse olhar para essa questão que ela pode se tornar maior. E a gente está falando também de prédios novos, cada vez mais tecnológicos, com todas essas tecnologias que eu falei já incorporadas. Então pensa que o uhum, síndico ele tem que entender de todos esses processos também, porque é ele que vai levar isso para as assembleias, né? E sustentar também ali na arguição dele frente ao sustentando, nós precisamos fazer isso, sim, sempre pode ser acompanhado de profissional, ou como eu falei, nessa autocapacitação. uhum. Mas nós temos bons profissionais também para prestar consultoria e assistência, e, com certeza, aqui na região, inclusive. Uhum. O- por exemplo, né, eu já tive situações e ouço os colegas, né, falando, hoje eu não estou mais como síndica, né, eu tenho 2 condomínios que estou como síndica, mas o meu foco é a administração, né, mas eu já vi situações e colegas também falando que não tem como eles levarem algo tão técnico para a Assembleia, né, para explicar, porque o síndico, no final das contas, é ele que vai convencer, né, os condôminos, tipo, explicar e passar a importância que é Uhum. ter essa iniciativa. Muitas vezes tem que levar o profissional, né, eu já fiz algumas reuniões abertas para levar o profissional, pessoal, o fulano, o engenheiro estará lá, e ele passará todas as informações para vocês, estejam lá presentes, né, precisa de interesse de vocês, aí depois se leva para uma assembleia para discussão. E eu vou dizer que ainda assim,
Ainda assim, sempre tem um que outro que não acredita que é aquilo. Não acredito. E aí bota 1001 empecilhos, eu penso, gente, não vou levar para uma assembleia, deixa eu construir melhor essa ideia para eles realmente entenderem, né? Porque é a decisão informada, né? Eles têm que estar bem informados também para eles decidirem o que eles querem, né? E aí vamos supor que seja um plano de retrofit, ele vai começar pela estrutura elétrica. No caso concreto, como é que seria isso, Ana? A parte mais do concreto, quando é mais profundo, assim, nós vamos ter vai ser através de laudos, né? Então, vai ser dentro da questão de patologia e engenharia e arquitetura diagnóstica, para diagnosticar. Então, ali a gente já conversou há algum tempo, né, sobre isso, a questão das fissuras, fazer essas medições, então isso é através desses laudos, mais essa parte da estrutura, assim, né. A parte da elétrica, aí é com algumas medições, algumas aferições, então a gente consegue fazer essa abordagem através de alguns testes, né, caso seja exigido laudo também, tem como fazer essa previsibilidade. E em caso de reforma, então, aí sim, aí vai entrar projeto e tudo mais, daí entra na questão de orçamento. Mas tem como fazer essas análises de uma forma de início mais superficial, caso seja diagnosticado algo ali, aí vai entrar mais profundamente, fazer aferições, daí entra, além da parte de documentação, eu preciso diagnosticar, né, por que dá pane, que acontece bastante, volta e meia dá, porque a questão dos alarmes ali, por que eles disparam constantemente, todas essas tecnologias que estão sendo incorporadas também. Agora que tu falou isso aí, eu fiquei pensando, olha, imagina quantas vezes que já não aconteceu por aí, né, de os condôminos e o próprio síndico não terem ideia da estrutura condominial, né, porque não tem um raio-x, né, uma análise, uma avaliação, e acharem que o problema é da empresa que instalou todo o sistema elétrico, que começa a dar problema no alarme, que começa a dar problema no reconhecimento facial, que dá... Olha, imagina quantas situações já não aconteceram. Né? Então... sempre é fácil a gente denominar um culpado, né? É fácil também chamar o síndico. Mas eu acredito muito nessa... como eu falei, se é algo que está dando muita pane, está dando queima as luzes, né, das circulações, dos corredores, tem que aprofundar o olhar para essa questão, como eu falei, é preditivo, então é isso que eu vou lá no passado ver o que está acontecendo para a gente sanar, então, e ter essa previsibilidade futura para que isso pare de acontecer, visto como, é o pessoal da empresa de alarmes que instalou mal, por isso que tem essa recorrência. É o pessoal, então, da segurança que instalou mal as placas de saída de emergência, por isso que elas não ligam. Entre N fatores, né, que acontece. O pessoal do piso que instalou mal. Então, tem que ter um olhar criterioso para isso. Se está acontecendo com recorrência, é porque tem algo mais profundo. Como eu falei, como se eu fizesse um exame diagnóstico da construção. Então, pode ser que é uma patologia nova ou é algo que eu tenho que dar manutenção continuamente. E o trabalho do síndico por si só, ele já é bastante complexo, né? É multidisciplinar. E às vezes fica sempre com um olhar, de repente, para a parte do orçamento, para fechar, só que daqui a pouco o quão grande pode virar tudo isso, né? No caso de um sinistro, a gente está falando da parte de patrimonial aí entra, né? A parte tem
um grupo grande de pessoas, né, que é o patrimônio deles, né? Então tem toda essa questão também. Patrimônio e de vida também, né? Eu fiquei com uma curiosidade, né, com relação aos incêndios. Ana, qual que é o caso mais recorrente de incêndio que se tivesse sido feito um retrofit não teria acontecido? É o sistema elétrico? É o sistema de gás? O que é mais recorrente de incêndio nas edificações, condomínios? Em primeiro lugar, toda a infraestrutura elétrica. Em primeiro lugar, disparado, é sempre a infraestrutura elétrica. Nós tivemos uma transição, né? Nós temos as tomadas agora diferentes, já há muitos anos, e a gente tendencia muito. Eu acredito muito que isso tem que ser esclarecido nas assembleias, inclusive, eu digo até daqui a pouco trazer uns slides, alguma coisa para esclarecer. Então, acaba que o pessoal, vamos colocar prédios até de 20 anos atrás, que não são tão antigos assim, prédios de 20 anos atrás, que eram as tomadas convencionais, então agora nós temos outro tipo de tomada. Então, o pessoal usa muito cabo, usa muita extensão, muito T, o T nem era para existir, na verdade, nem era para existir o T. Então, acaba que daí o pessoal coloca carregador, coloca computador, liga 18 coisas em um mesmo local. Então, isso não é assertivo. Se for olhar, ou é algo relacionado ao gás da cozinha, também é passível de manutenção, tem que dar um olhar. Então, ele não acompanha a parte da estrutura, então a parte do concreto ele não vai acompanhar, logicamente, então ele precisa de uma manutenção com muito menos anos, então tem que olhar para esse sistema de gás, vazamento, às vezes até por que está vindo até mais daqui a pouco, né? Veio naquele mês ali, está muito diferente, então pode ser possível que esteja com vazamento. Então, os princípios de incêndio, a sua grande maioria, dentro dos estudos aqui de todos os CBs do Brasil, com certeza é a parte do sistema elétrico, sobrecarga no sistema elétrico, vida útil das instalações elétricas. E além disso, além de eu ter uma vida útil, o pessoal ainda faz sobrecarga desse sistema. Então, dificilmente, a gente vê, às vezes, que acontece muito aquelas estufas que a gente acaba utilizando no inverno aqui, né, que é bastante rigoroso, então pode ser até mais difícil, mas mais curto-circuito, curto do sistema elétrico, pane, através muito da sobrecarga. Pensa que há 20 anos atrás a gente não tinha essa quantidade de equipamentos que nós temos hoje. E se for olhar mais profundamente, geralmente é curto na parte da cozinha. Da cozinha. Em apartamentos, Olha, porque tem uma sobrecarga, como eu falei, então a gente tem panela elétrica, tem... Vixe, agora é tudo, cafeteira, o pessoal, até a própria cafeteira, a cafeteira numa tomada comum, ela não vai carregar. Então, até isso. Então, o pessoal sobrecarrega o sistema, além de a gente acaba que não se dá conta. Ligou, tá ligado. Então, tem que ter um olhar, principalmente nessa parte da infraestrutura da rede elétrica. E mais ainda com essa questão dos carros elétricos, né? Então, sempre quando for, caso tenha algum condomínio que já esteja pensando, porque eu acredito que isso seja a pauta mais frequente daqui para frente, primeira coisa, revisão em toda a parte da infraestrutura elétrica antes de qualquer instalação. E aí, o que faz com aquele condômino que utiliza a tomada da garagem, que é da área comum, né? Está utilizando a energia que é de todos para carregar o seu carro, um condomínio de 20, 25, 30 anos. Como é que tu faz? Mesmo explicando, a pessoa acha que tu pega no pé, né? Não é o meu caso, mas eu já venho vendo situações, né? Também com síndicos, colegas, enfim. Não é fácil.
Não, Não. não é fácil. É um desafio, porque eu acredito muito que o profissional em gestão condominial, né, o profissional em assessoria jurídica, né, especializado em condominial, os engenheiros, a gente busca sempre o conhecimento. Então, a gente não vem falar porque a gente quer algum benefício, não, é porque realmente é necessário, né. Então, o olhar desses condôminos é, é porque não compreendem, né, a importância que é. Mas estamos aí, vamos aos pouquinhos levando conhecimento para eles, né, para todo mundo, e conscientizar, né, que hoje estamos numa vivência diferente, né, e é preciso. Tem uma colega que é a Luciane Paim, ela é de Caxias do Sul, e ela sempre fala que o que sempre foi não precisa continuar. Porque a cultura, aqui sempre foi assim. O que tu tá vindo mexer aqui, deixa assim, sempre foi assim. O que sempre foi É não a precisa síndrome da continuar. Gabriela, né? É a síndrome da Gabriela. Gabriela, Sempre foi assim, não vai mudar. não vai mudar. O pessoal, o que, que vai acontecer? O pessoal vai ter que comprar um imóvel novo, vender e sair para outro. Né? Isso vai Porque ser essa vai ser uma pauta importante, esse entendimento, né? Eu sei que é muito complexo isso. Vai entrar também dentro da esfera judicial também, porque em função do rateio, né? Então teria Uhum. que isolar o uso daquela estação ali de carregamento. Mas se é uma estação, como que eu vou dividir? Daqui a pouco tem 2, 3 utilizando, né? Não vai ser uma estação em cada estacionamento, tu vai ter uma estação de carregamento no condomínio. Uhum. Mas eu acredito que entra muito no viés. Tem o pessoal que paga pela manutenção da piscina, que nunca utilizou, por exemplo, né? Que não Uhum. faz uso, que eu não faço. Eu tenho academia no prédio, mas eu não faço uso, mas ela está atrelada ao custo que eu pago ali no condomínio, né? Então Uhum. tudo que é novo, tudo ainda mais ligado à tecnologia, causa uma estranheza, né? Num primeiro momento. Depois eu acredito que vá sendo incorporado aos poucos, assim, visto a quantidade de veículos já elétricos que nós temos no país, aqui na região tem bastante já, inclusive, Bastante, bastante. bastante. Então eu acredito que a gente vai incorporando isso aos poucos, né? É uma questão de tempo. Questão de tempo. É. Muito bem, chegou. Olha, bem certinho, 20h30. Nós começamos às 19h30 e poucos, porque não deu para ser no perfil da Condoterra, então fiz no meu. Mas ali 1 hora passou muito rápido, né, Ana? É sempre assim. É sempre assim. Quando eu vejo a live, vai quase 2 horas. Não, vamos. Tem muito assunto ainda, né? Depois a gente conversa e vê a possibilidade de mais uma live para falar de algum case, algo mais específico, né? Mas por hoje é isso. Ana, quero te agradecer, né, mais uma vez por ter aceitado o meu convite para ser colunista, né, na terceira edição da Condosserra, da revista Condosserra. A revista ainda não está liberada, né, como eu falei lá no início do vídeo, da live, nós tivemos que fazer uma adequação no site, na logo, enfim, uma série de questões, mas são iniciais, né, de um projeto bem bonito aí que está na frente. Então, logo ela vai ser liberada, acredito que ainda essa semana, e entrem no site da Condosserra, é www.condosserra.com.br. Entrem no site, baixem a terceira edição, a virtual, né, e lá está o artigo da Ana. Ali tem como ler, né, ter mais esse conhecimento, aprofundar. Quem já assistiu essa live, que acho que abrimos a terceira edição com essa live. Obrigada, Sônia. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente nos assistindo. A live vai ficar gravada, né? Então, nos perfis da Condosserra, no meu, né, Natália Freinon Paim,
e acredito que também no da Ana, depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer para disponibilizar. Ana, é contigo. Então, eu venho só agradecer a todo o convite inicial, agradecer principalmente por ter te conhecido, né? E entender que a gente até faz parte, enfim, dos mesmos anseios, né? E conhecimento eu acho que nunca é demais para ambas as partes, assim, cada vez que a gente vai num evento, que eu converso contigo, que tu traz alguma questão, eu aprendo, e cada vez que a gente partilha o conhecimento aqui, seja através de uma live, seja através de da própria revista, escrevendo, falando, eu acho que a gente consegue ser relevante, como eu falei, para a sociedade, né? Então, eu agradeço imensamente a oportunidade, agradeço também a quem esteve aqui conosco, e com certeza, estamos numa semana, né, de carnaval, às vezes o pessoal ainda estendeu um pouco mais, a live ficando gravada, tem acesso, né, disponível aí na rede a qualquer momento. E eu acredito que, caso precisem de nós, fica o nosso contato também, fica aqui pela rede social. Qualquer questão maior, eu atuo principalmente na parte de segurança contra incêndio, como eu falei, tenho essa expertise aí na parte de energia solar e também aí dos veículos elétricos nas estações de carregamento. Quem tiver qualquer questão relacionada a isso, pode entrar em contato, pode até contatar a Natália, de repente, que ela também me passa. E eu acredito que para os síndicos que nos escutaram, quem esteve aqui, ou quem vai vir a assistir essa live, eu acho que é uma resposta assim que para gerar um certo impacto é não esperar o incidente para agir. Então, entender também que o retrofit, embora tenha esse nome de junção de latim com inglês, ele não é um artigo de luxo, muito pelo contrário, nós vamos atuar à frente a questões mitigatórias. Então, lá na frente vai fazer sentido. Então, a gente está falando de segurança e o pilar maior da segurança, enfim, da segurança contra incêndio está na segurança humana. É isso aí. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar, tirando a parte de custo ali, a questão financeira, a gente tem que ter olhar para a segurança humana, que a vida vale muito mais, né? Então, eu acho que era essa. E é uma responsabilidade também gigantesca do síndico, e a segurança ela é uma responsabilidade que ela é indelegável, né? Principalmente para quem está ali no front. Eu acho que é isso. É isso aí. A mensagem fechou bem direitinho com o que a gente queria passar. Ana, muito obrigada, pessoal. Quem esteve aqui presente, né, nos assistiu, ótimo. Quem não esteve, a live vai ficar gravada. Eu vou fazer depois um story ali, compartilhando os seus contatos, Ana, quem quiser mandar alguma mensagem. Né? Eu pensei até em abrir uma caixinha de perguntas, mas acho que falando direto com a Ana, é melhor depois a gente conversa e compartilha alguma coisa. Eu posso pensar nisso na caixinha de perguntas. E temos vida longa aí para Condosserra, para a revista. O que a gente tem de assunto é quase infinito. Ai, muito bom. Então tá, pessoal. Um abraço a todos, valeu. E até breve. Vão ter as lives dos outros colunistas. Então, esperamos vocês aqui para nos assistir. Tchau, tchau. Tchau.